E aí, meus amores, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje com o gênero poesia e poema. Mas antes de a gente iniciar a nossa aula com poesia e poema, peço a vocês para se inscreverem no canal, ativar lá o sininho para receber as notificações. Eu sei que eu estou em débito com vocês, que já está uns dias que eu não gravo nenhum vídeo. Mas hoje a gente vai para esses dois gêneros literários tão especiais, poesia e poema, e que nos causa tanta confusão em decifrar, identificar o que é um e o que é outro, certo? Mas antes eu peço licença a vocês para declamar uma poesia que é de minha autoria, em homenagem à minha escola querida, Nossa Senhora, a Escola Municipal Nossa Senhora da Piedade, que foi onde tudo começou, onde eu me formei e hoje leciono lá com o maior prazer. Sabe aquele lugar que toca o coração? Ao passar pela porta, nos enche de emoção, lugar de gente feliz e muito antenada. Aqui convivem adultos e jovens, na nossa escola amada. A escola Nossa Senhora da Piedade é escola de muito amor, pois temos professores responsáveis que se doam e nos dão valor. Mas o aniversário dela, a nossa escola querida, no próximo dia 25 de julho, completa 63 anos de vida. A escola Nossa Senhora da Piedade é muito caminho, minha estrada do saber, onde aprendo a ser alguém, cumpridor do meu dever. Parabéns, minha querida Nossa Senhora da Piedade. Então, peço desculpa a vocês, mas eu não poderia deixar de homenagear a minha escola do coração, certo? Minha escola municipal, Nossa Senhora da Piedade, no município de Anadia, Alagoas. Então, vamos lá. Poesia. Quando eu falo de poesia, certo, gente? O que é que eu tenho que ter na cabeça? Poesia é o que eu sinto. Tudo que eu sinto é poesia. Tudo que eu transcrevo ou eu escrevo passa a ser o poema. É a forma mais simples da gente identificar um e outro, certo? Eu posso dizer que a poesia é o estilo da linguagem normalmente aplicado nas obras literárias e obras artísticas, com figura de linguagem, simbolismo e outros recursos. Poesia tem que ter sentimento. Poesia tem que ter emoção, certo? Então a gente pode dizer que poesia só está no que eu escrevo? Não. Poesia pode estar em uma fotografia que expressa sentimentos. Poesia pode estar em uma música que nos traz emoção. Poesia pode estar em um desenho. Tudo que nos traz sentimentos e emoções, certo? Em forma literária, a gente diz que é uma poesia. A gente pode também não deixar de... Onde eu encontro essas poesias? Como eu falei para vocês, até numa peça teatral eu posso encontrar poesia. Essa peça teatral pode me demonstrar sentimentos, pode me trazer emoções, pode tocar o meu coração. Quando eu falo na poesia, eu não posso dizer que na poesia existe o eu lírico ou o eu poético. Esse eu lírico é a voz que fala no poema. Ela nem sempre é a voz de quem está escrevendo, do escritor. Mas é a voz que transmite o sentimento para a gente. Aí a gente diz que essa voz recebe o nome de eu lírico, certo? Na poesia, geralmente a gente encontra rima. O que é rima, professora? Rima são as coincidências sonoras, ou seja, são aquelas palavras, certo?
que tem aquelas terminações, as mesmas terminações, e coincide sonoricamente para quem está escutando. Então, são coincidências sonoras que podem ocorrer em qualquer lugar do verso. Então, não precisa a rima estar na última palavra do verso. A rima ela pode estar no meio ou no início do verso, certo? Ah, professora, mas você explicou o que é poema, poesia. E o poema? Então, vamos lá. Poema é aquele gênero textual apresentado em estrofes ou não, certo? Porque nós temos poemas que não necessariamente precisam estar organizados em estrofes. Versos e, normalmente, eles têm rima. Aí, qual a diferença? A poesia geralmente tem rima. Já o poema, ele necessariamente eu não preciso rimar. Aí eu tenho que ver o que é verso e o que é estrofe. O que é verso? Verso, gente, são aquelas linhas que estão escritas, certo? E o que é estrofe? É o conjunto de versos. Esses conjuntos de versos, eles podem estar organizados, ou seja, eles podem estar classificados em apenas um verso, certo? Que a gente diz que é monístico, dístico, quando tem 2 versos, tército, quando tem 3 versos, quadra, quando tem 4 versos, quintilha, quando tem 5 versos, sextilha, quando tem 6 versos, septilha, quando tem 7 versos, oitava, quando tem 8 versos, nona, quando tem 9 versos e décima, quando tem 10 versos. Certo? Ah, professora, ainda não tá chegando, eu não estou conseguindo compreender, certo? A poesia. Por que tem essas gravuras? Quando a gente olha esse lápis com o coração, nos transmite emoção, nos reverte a emoção, nos faz pensar, por que essa pessoa escreveu coração? Será que o coração dela estava transbordando de amor? Será que o coração dela estava um coração partido, com algum problema? Então, automaticamente nos traz emoção, nos faz refletir. Então, poesia é isso, está numa simples gravura de um lápis com o desenho de um coração. Ou um retrato de um casal enamorado, certo? Também a gente pode dizer que é poesia. Ou, de repente, em uma frase, quando diz: amor é fogo que arde. Então, eu fiz o desenho do fósforo, da caixa de fósforo, certo? Mostrando que o amor, querendo transmitir que o amor é fogo, certo? E que pode arder nos nossos corações. Então, veja bem, o que eu quero que vocês compreendam é a diferença entre poema e poesia. Poema, certo? É aquela parte que nós escrevemos, que está organizada, é a parte concreta do que eu pensei. Já a poesia é uma linguagem aplicada mais em uma obra artística, mais em sentimentos, que tem que reverter sentimentos. Eu posso escrever uma poesia? Posso, sim, escrever uma poesia. Mas o que eu vou analisar quando eu estou lendo a poesia é se eu transmitir emoção, se eu transmitir sentimentos, certo? Então, ficou claro, gente? Poesia é o que eu sinto, é a parte emocional, é quando eu passei a imaginar o que eu ia escrever, certo? Ela pode ter rimas ou não, certo? Mas geralmente a poesia ela está organizada em estrofes. Já o poema, certo? Ele apresenta estrofes ou não, certo? Ele tem versos e ele nem sempre tem rimas. Ele pode ser um poema sem rimas.
eu escrever justamente o que eu estou sentindo, mas sem precisar necessariamente uma palavra rimar com a outra, certo? Então, vamos esperar a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e ativem, como eu disse a vocês, o sininho para receber as notificações das próximas aulas de língua portuguesa. Fiquem com Deus, minha gente.